Não, tem muita diferença. As coisas tirolesa e bergamasca mudam muito. A maioria dos imigrantes italianos que vieram para Botuverá, os remanescentes, hoje falam os principais dialetos, que são o tirolês e o bergamasco. Tirolês é o trentino, porque Tirol é uma região fronteiriça com a Áustria. Fala-se o trentino, porque o nosso tirolês aqui é idêntico ao pessoal que fala em Nova Trento, que é o trentino. Outras regiões, outros dialetos também que foram trazidos para cá, da Itália, além do trentino, do Tirol e da região da Lombardia, Bergamo principalmente, tem de Cremona, tem de Mantova, né? Também vieram e houve assim uma certa mistura, né? Uma miscelânea de palavras que o tirolês hoje fala com algumas palavras bergamascas, como o bergamasco também muitas vezes pode falar algumas palavras de outros dialetos. Mas na realidade o tirolês ele é muito mais parecido com o clássico. O bergamasco é o que mais se distancia do clássico italiano. Pai e a mãe que me ensinou tirolês ali, que eles falavam, os dois, todos eles falavam tirolês. E nós aprendemos dele. E quando fomos na escola, nem sabia o que era em português ali. Fiquei meio ano para aprender algumas palavras de português. Senão era tirolês direto. E estamos falando agora ainda, com a turma aqui do nosso lajeado aqui, a maioria é tudo italiano, mas tirolês e bergamasco junto, né? Mas eu não sei falar bergamasco, algumas palavras, não, falo sempre em tirolês. A minha mãe era bem tirolesa dessas, mais pura. E já o meu pai falava tirolês, mas falava bergamasco. Só que uma pessoa que fala bem bergamasco, não, tirolês, eu falo mais puro aqui. Nossa família, aqui em casa, nós falamos o dialeto tirolês, mas até o pai estar vivo, nós falávamos o dialeto bergamasco também. Com ele eu falava o bergamasco, com a mãe o tirolês, mas a mãe sempre falou o dialeto tirolês. Meu bisavô, né, veio do Trento, do meu pai também, vieram de lá. E depois o meu avô segundo foi morar no Lajeado Baixo. E o meu pai morava ali embaixo. Daí, no Lajeado Alto. Daí casaram. O Trentino, ou Tirol Trentino, que era uma província austríaca, de matriz italiana, mas dominada pela Áustria, só consegue a sua independência depois da Primeira Guerra, por volta de 1920. Portanto, ficou sob o domínio austríaco durante este tempo ainda. Quando os nossos camponeses trentinos chegaram aqui, os tiroleses, eles tinham a cidadania austríaca, o passaporte austríaco. Nesse mesmo momento que está acontecendo no Brasil. Uma campanha para que as terras do sul sejam ocupadas, sempre ameaçadas pela Argentina e outros países da América Espanhola que queriam o nosso território. Então era preciso povoar para garantir o território. O Império aqui loteou as terras, né? Concedeu aos colonos, primeiramente aos alemães que também chegaram na colônia Brusque, um pouco antes, 1860. Mas já em 1875 começam a chegar os nossos tiroleses, que são praticamente acolhidos no seio da colônia Brusque, né, pelos seus administradores, e aí são direcionados às terras mais na periferia da colônia. Uns iam para Porto Franco, outros Gaspar, outros o distrito do Alferes, que é Nova Trento, para ocupar os lotes. Vinham os homens primeiro, desmatar, preparar uma choupana para depois ir buscar as mulheres e o restante da família. Esta settimana andando a giocare a bola. Você vai viaggio per bola? Sì. Quanta? Per una settimana? Sì. A mercoledì vai a giocare a bola. E também bianca tutti i dia, 3 giorni alla settimana la mattina. Per Scuola. imparare di più. Scuola? Stanno? Sì.
sei, mãe. Ah, ma ora che fatto un pari tanto stanno. Metà março quando non viaggio andare a scuola a mattina, a fine sera. Dopo sì. Dopo sì. E Gabriela anche va. Se puder que eu vá. Cuidado. Essa gente vem, entra no meio da mata, enfrenta todo tipo de dificuldade, mudança total do clima, mudança total da conformação geográfica do terreno, mas na cabeça deles, porque por ser montes, eles achavam que podiam plantar a uva, que ia dar vinho como lá, e eles estavam na imaginação deles criando aquele mundo aqui, que beleza, vamos para as montanhas de novo, como lá em Trento. Mas eles se enganaram, porque a uva brotou, mas logo em seguida não veio, porque a temperatura muito mais alta, muito mais umidade, então começaram também as decepções, grandes decepções, até eles conseguirem se atualizar com a região, desmatar, enfrentar todas as feras e tentar plantar aquilo que a região possibilitava que plantasse. O que muda muito são as palavras, né? Palavras, os números também, tem números que nem dá para falar quase o número, que nem o 1, 2, então bem muda bastante os números assim, né? Tem gente que não entende, né? O nosso tirolês já tem muitas palavras que puxa mais pro brasileiro, né? Assim, português, né? O nosso italiano. Já o bergamasco é mais difícil. Todo diz que é mais difícil para aprender. Oh, tem muita diferença. As coisas tirolesa e bergamasca mudam muito. nós falamos da vaca, e os bergamascos, laca. Porco, nós falamos porco, eles roi. Stamattina mi stiamo da solando stanchi delle trutte, stanchi a lavare, limpare le trutte di tale noi di so. E dopo sono venuto su e non era a casa qua. Ele fatto per sé dopo ancora, você andare a fare Ho così. trattato porchi, ho fatto il grisolo per i porchi. E mi, sulle veste su, ho fatto i mestieri, né? E dopo sono andata a vedere la bisnetta, era ancora piccola, dormia, e lasciata sia fuori, guardato di mangiare, la mangiare un bris, e dopo le veniva sta qua, e sono via, ho veduto fuori, mi tocca fare le disnate, fa un poco che secca a fome. Até algumas palavras se assemelham ao bergamasco, mas na realidade elas são palavras diferentes. Até a própria pronúncia, ou com algumas letras, por exemplo, adrio significa atrás, e o bergamasco, por exemplo, é adre, quer dizer, é uma maneira diferente de dizer, né? Vague em sul, eu vou para cima. O bergamasco é osse, é bem diferente. Quer dizer, eu, pelo menos, me entendo muito bem com os tiroleses, né? E a maioria se entende com os tiroleses. Algumas palavras são bem diferentes, mais difíceis de entender, mas a gente se entende. Dialetos italianos que se falava em Botuverá e que se perdeu, ou praticamente perdido, é o mantuano, né? O mantuano. Na nossa família, a região que a gente veio é da província de Mantova. Especificamente, o meu bisavô veio de Castellucchio. Quando descobrimos, em 2019, nós fomos lá, nessa região, mesmo específica de Castellucchio e Mantova, para ver realmente, porque ele dizia que era um lugar muito bonito. Mas o dialeto mantovano nós não temos, porque quando vieram para cá se misturaram com os bergamascos, com os tirolês, tem outras regiões também, né? Então, o que prevaleceu para nós é o bergamasco. Eu trabalhava numa empresa de energia, trabalhei por 30 anos, 31 anos na verdade. E quando eu estava pensando em sair, eu acho que o investimento, você sonha toda a vida e eu tinha o interesse de montar um negócio para mim, para os meus filhos, quando eles crescessem. Então, a princípio, montamos um galpão
E quando o galpão ficou pronto, começamos a investir na parte pesquisar o que seria interessante para a nossa região. Aí inventamos de montar um autocenter de mecânica e me veio a cabeça de buscar de onde veio os nossos antepassados e eu achei o nome interessante em Mantova e deu certo quando a gente fez o CNPJ que não tinha ninguém. Até nós estamos patenteando esse nome para mantê-lo. É que o pessoal começaram a jogar Moura, depois começaram a fazer torneio de Moura também. Seria um floreio, né? 7,70, 5,50, o 3 é trrr, né? Creio que no período do fascismo na Itália, Mussolini, nessa época ele já é proibido lá. Porque hoje na Itália é um jogo proibido. Outra